Felipe, o Bahia hoje se classificou para a semifinal do Campeonato Baiano, venceu de 4-0 o Juazeirense. Queria que você analisasse esse jogo, uma campanha do Bahia que ainda não sofreu gols. São 63 gols marcados, se eu não me engano. Enfim, que você falasse de um todo da campanha para essa reta final e também da partida de hoje. Importante a classificação para a semifinal, nossa segunda semifinal do ano. Passamos por mais uma quarta de final e é o que o Bahia tem buscado, cada vez mais solidificar no cenário nacional. O não tomar gol é importante, a gente tem trabalhado isso daí para ter uma solidez defensiva. Houve ainda algumas fragilidades dentro de algumas ações que a gente tem pedido, mas a gente busca corrigir. Hoje tentamos trabalhar alguns elementos que foram bem positivos. Então é importante essa classificação, a maneira que ela saiu, com atletas variadas fazendo gols, algumas atletas novas como a Barbosa, tivemos a Caiusca fazendo um belo gol de pênalti. Eu acredito que o saldo é muito positivo, mediante ao que a gente tinha planejado, um controle de carga, visando a sequência que a gente tem tido com bastante desgaste, dar oportunidade para mais atletas, trabalhar algumas outras funções. Eu saí daqui satisfeito com o que nós apresentamos hoje. Você sempre fala muito da importância do elenco, da força do elenco. E hoje, no jogo que tinha muitos desfalques, atletas que que não comumente fazem gols, né, como Ayla, como Barbosa, foram importantes para a vitória. Queria que você falasse disso também. Eu sempre falo do elenco porque é, em um ano que o futebol feminino tem buscado cada vez mais quantidades de jogos, cada vez mais estar em campo representando os seus clubes, a gente precisa que o elenco flua bem. Então eu tenho já por hábito rodar bastante o elenco. Nós tivemos a oportunidade aí de, além de rodar uma nova escalação, a gente conseguiu também oportunizar funções e posições distintas. A Ari foi sensacional hoje, é uma atleta que tem uma qualidade individual muito boa e fez pelo lado esquerdo, fez depois pela lateral esquerda, pela ponta, algo que ela tem se desafiado bastante, fez boas ações. A gente teve a Ayla também fazendo a função numa linha de três, depois a gente a colocou como zagueira, depois como lateral, fazendo muito bem, fazendo seu próprio gol. Barbosa também no final, como elemento surpresa, numa ação individual da Ju Faria, que retornou hoje, deu uma boa assistência. Então é bem importante essa versatilidade do grupo e é bem importante que a gente tenha bastante atletas participando das ações do gol, seja como pré-assistência, assistência ou mesmo gol. Faz parte do nosso trabalho e quando o trabalho é representado de maneira positiva, a gente fica muito satisfeito. Agora o Bahia enfrenta o Lusaka nas semifinais, um adversário que não enfrentou ainda. O que esperar desse jogo, que o primeiro deve acontecer nesse final de semana? Primeiramente, parabenizar a equipe do Juazeirense, uma equipe que eu tive a oportunidade de ver o início do trabalho e vejo uma grande evolução delas, óbvio, e assim é importante a gente respeitar e entender que o futebol baiano, tal qual todos os outros estados do país, precisa fomentar essas competições, precisa dar condições de jogo e de treino para as atletas com qualidade. Então é importante rever o que tem sido feito nesses trabalhos, cobrar maior qualidade, cobrar um pouquinho mais de assistência às atletas, para que elas consigam cada vez desempenhar mais e conseguir resultados melhores. Eu confesso não conhecer o Lusaka atualmente, né? Eu vi parte de alguns jogos, mas devo estudar um pouco mais. Mas já conheço a história do Lusaka, tive a oportunidade de enfrentá-los lá atrás, na época em um outro time, um time que forma boas atletas. A Carla Thaís, por exemplo, teve passagem por lá, Clarinha, outras atletas aí com boa qualidade. Nós vamos estudá-los, certamente vai ser um grau de dificuldade ainda maior, mas vamos da maneira que a gente sempre fez, enfrentando todos os adversários com muita coragem, muita dedicação. E queria trazer também uma reflexão além dessa parte estrutural de clubes e de centros de formações, ainda também para a parte da arbitragem. É necessário, e não é, hoje nós ganhamos, mas a arbitragem ainda continua tendo as suas falhas. Eu vi
algumas decisões inadequadas. Isso tem que diminuir, é preciso diminuir isso. Houve um lance de impedimento para o Juazeirense muito mal dado, foi um recuo da Raíza, as atletas estavam numa entrada de terço e a bandeira do outro lado deu o impedimento. Elas estavam com rádio, podia ter uma comunicação, foi na frente da quarta árbitra. Eu falo isso porque é muito ruim ver a outra equipe tendo essa influência, e nós já tivemos muitas vezes, hoje muito menos, mas é muito ruim isso. Aconteceu muito recentemente no jogo da Copa Maria Bonita, um jogo que eu sou expulso de uma maneira completamente indevida, porque desde o início o quarto árbitro me ameaçando de expulsar-me e sem motivações. A partir do momento que eu falo uma atleta nossa, Juliana, chega e fala que o árbitro ameaça, falando que iria atrapalhar a partida, né? Algo mais ou menos assim. Vocês acham que eu estou atrapalhando? Agora vocês vão entender o que é atrapalhar. Momento subsequente já dá um cartão amarelo e as coisas vão piorando. E aí eu sou expulso num pênalti muito claro, uma dividida, eu acho que da Thalita em cima da Wendy, por trás, muito forte. Tudo bem, se ele optou por não. A bola vem e cai no controle do Bahia. E ele para o jogo. Parou o jogo deveria voltar na posse do Bahia. E se ele não fosse voltar na posse do Bahia, porque estava o Bahia posicionado para atacar e o Fortaleza para defender, ele solta a bola para o pessoal do Fortaleza, puxa uma transição. Eu fui cobrado do quarto árbitro isso. Várias outras coisas foi cobrada. Eles estavam sem radiotransmissão e coisas que, infelizmente, falar aqui seria algo que ficaria até feio para vocês telespectadores, mas é importante ter esse tipo de investigação cada vez mais à frente para melhorar o futebol feminino e ter mais respeito no futebol feminino. Isso é necessário, precisava desse desabafo aí. Para finalizar, Felipe, hoje é dia 15 de outubro, dia do professor. Técnico de futebol também é um professor. Então, como é que você se sente? Quão é importante para você estar hoje, nesse dia, exercendo sua profissão, exercendo essa função de ensinar? É realizador. Eu sou educador físico formado, lecionei muitas coisas na minha vida para chegar aqui. Ser professor no Brasil é muito difícil. É uma profissão que eu vejo que ela é muito mal remunerada e mal reconhecida. E o professor, ele por vezes sai de casa muito pelo amor da sua profissão. E eu podendo, através da minha profissão, tendo me trazido como treinador, eu sou muito orgulhoso de representar esse grupo tão seleto que veio para ensinar, para transmitir conhecimento. Então, parabenizo aqui todos os professores do Brasil. Continuem na batalha, tenham muito orgulho, porque vocês fazem o país funcionar. Vocês formam educadores físicos, vocês formam treinadores, formam juízes, formam repórteres, formam jogadores. Continuem assim, vamos lutar para um país melhor aí em termos de educação e de ensino.